Olá, meus queridos alunos do sexto ano, sou o professor Luiz Cláudio, de Língua Portuguesa, e vamos a mais uma videoaula, hoje vendo o assunto Variação Linguística, parte 1. É parte 1 porque este assunto ele é um pouco extenso e nós vamos continuar na próxima aula. A falta de uniformidade da língua resulta da variação linguística, que dá origem às variantes ou variedades linguísticas. Vamos destrinchar isso aí. Vários fatores determinam a variação linguística, entre eles a situação geográfica ou regional e a idade das pessoas. O Brasil, vocês já estudaram, é um país de dimensões continentais, é um país muito grande. Então existem variações linguísticas de acordo com a região do Brasil onde a gente mora. Quer ver um exemplo? Se eu pegar isso aqui, esta fruta, e mostrar para vocês. Lá na minha terra, Minas Gerais, isso aqui é conhecido como mexerica. Lá no Rio de Janeiro, é a mesma fruta, mas é chamado de tangerina. Lá no Rio Grande do Sul, é a mesma fruta, mas ela é chamada de bergamota. Então vejam que a mesma fruta, boa, né? Em algumas regiões do Brasil, ela tem nomes diferentes. Esta é a variante linguística. Então, não se fala a mesma coisa em todos os pontos do Brasil, embora todos falemos língua portuguesa. Está claro isso? Idades. Se vocês conversarem com seus avós, aqueles que têm bisavós, vocês perceberão que o linguajar é diferente. Eles usam termos que às vezes já estão em desuso, a língua é viva, ela evolui. Um jovem, ele usa determinadas gírias que não são conhecidas dos mais idosos e vice-versa. Então, essa mudança de região, essa diferença de idade, é a variação linguística que nós vamos estudar nessa aula de hoje. A norma padrão é a variedade considerada mais apropriada para o ensino da língua materna e o uso em situações formais. Então veja bem, o que eu disse aqui de variações regionais, por exemplo, isso é na nossa linguagem informal. Quando a gente fala de uma situação mais formal ou numa situação de aprendizado da língua portuguesa, nós usamos a norma padrão que está preconizada lá na nossa gramática da língua portuguesa, ok? O preconceito linguístico despreza as variedades que não correspondem à norma padrão e atingem principalmente a língua falada. Nós vamos falar na próxima aula especificamente sobre preconceito linguístico, tá? Então vamos guardar esse termo, preconceito linguístico, que ele será explorado na próxima aula. A origem do preconceito linguístico é a discriminação social contra indivíduos ou grupos mais humildes que não tiveram acesso à educação escolar. Então, muitas vezes, as pessoas que não têm um conhecimento da língua, porque não tiveram oportunidade de estudo, né? Você vê muito isso em pessoas mais carentes, que não tiveram acesso às escolas, e às vezes eles sofrem este preconceito linguístico. Façam uma leitura do texto Variedades do Português Brasileiro na nossa página 124 da apostila. Lá explica direitinho essa questão da variação de idade, de região, de classe social, ok? Então façam uma leitura, lembrando da nossa aula passada, leitura de um texto didático. Então façam aquelas 3 fases da leitura e procurem absorver o máximo de conhecimento que este texto nos traz. Jovens versus idosos. Então nós vamos ver variação linguística e algumas comparações. Então já falei para vocês, se vocês conversarem com uma pessoa que tem 80 anos de idade e vocês aí na faixa dos 12 anos de idade, vocês vão sentir uma diferença linguística no linguajar de vocês, tá? Palavras que talvez vocês não conheçam, vocês às vezes usando algumas gírias que eles não conhecem. Então esta variação ela é muito nítida quando a gente dialoga com pessoas de idades bem diferentes. Diferença regional, aquela que eu falei, né?
mexerica, bergamota, tangerina, dependendo da região do Brasil onde eu estou. Grau de escolaridade. Então, às vezes, você chega num local, a pessoa não teve estudo, ela não teve acesso à escola, ela vai ter um linguajar um pouco diferente do nosso. É errado. Eu não estou falando de gramática, então eu não posso culpar aquela pessoa, ela não sabe falar, aquela pessoa. Nós temos que entender que este grau de escolaridade, ele provoca um distanciamento, né? E esse distanciamento é nítido na língua falada, na nossa linguagem formal. Profissionais, converse com um advogado, ele vai ter um linguajar próprio. Um médico, ele vai ter um linguajar próprio. Existe aquilo que a gente chama de jargões profissionais, que são palavras e expressões que são próprias de determinados grupos de profissão. Então, se eu chegar agora para sentar para conversar com um advogado, pode ser que ele use termos que eu desconheça, que é próprio da profissão dele. O médico, termos muito técnicos. Um engenheiro, por exemplo, termos da sua área, engenharia. Então, existem dentro de profissões, termos próprios que são usados por aqueles profissionais, ok? Quando a gente usa a língua, a gente desempenha um papel social, ou seja, um papel dentro daquele grupo ao qual a gente pertence. Papel social de aluno. Então, às vezes, você aqui em sala de aula, você usa um linguajar diferente daquele que você usa em casa. Ali você está tendo papel social de filho e não de aluno. O professor, eu tenho um linguajar em sala de aula que é diferente do linguajar que eu tenho em casa com os meus filhos. Aqui eu desempenho o papel social de professor, em casa eu desempenho o papel social de pai. Então a gente vai adequando o nosso linguajar, a nossa fala, de acordo com o papel social que a gente desempenha naquele momento que estamos falando. Está claro isso? Variação de registro. Registro, neste caso, é o uso individual e momentâneo da língua. Vamos ver. Por exemplo, você não fala do mesmo modo como escreve, não é verdade? Então, quando a gente vai escrever um texto, a gente seleciona melhor as palavras. No nosso linguajar, né, no nosso falar do dia a dia, isso já não acontece. Então a maneira de como a gente escreve é diferente da maneira de como a gente fala no nosso dia a dia. Então, vejo que são registros diferentes. Em conversa com pessoas com as quais temos algum grau de intimidade, por exemplo, de nossa família ou amigos, a gente usa o linguajar coloquial, não é isso? Então, se eu tenho uma intimidade, se é no meu grupo de amigos, se é aqui em sala de aula com os colegas, em casa, a gente usa um linguajar mais coloquial, sem muita necessidade de escolher palavras. Veja bem, linguagem coloquial não é falar errado. Vocês têm acesso à escola, vocês aprenderam a norma culta que nós vimos lá atrás. É linguagem coloquial, é uma coisa mais informal. Se nos comunicamos em situações de maior formalidade, como em palestras ou discursos, empregamos mais um registro formal. É diferente da linguagem coloquial. Então, se eu vou dar uma palestra, por exemplo, vamos supor que um médico que vai dar uma palestra sobre determinado assunto para um grupo de médicos, ele vai usar um linguajar formal. É diferente do linguajar que ele usa com os amigos dele, quando ele está lá na sua hora de folga, na sua hora de lazer. Então, vejam que eu estou selecionando o registro que eu vou usar. É de acordo com o ambiente, de acordo com o meu interlocutor, de acordo com a finalidade que eu busco na minha fala. Compare agora esses exemplos que eu vou colocar para vocês e percebam a diferença entre eles. Registro coloquial. Cara, a gente achava o maior legal jogar a conversa fora quando fazia maior friaca. Então vejam, linguagem bem informal, bem coloquial. Eu vou dizer a mesma coisa agora num registro formal.
Nós apreciávamos muito conversar nas noites frias de inverno. Percebem a diferença do informal, do coloquial para o formal? Então, a gente vai selecionando a maneira de falar de acordo com o ambiente onde nós estamos. Para se comunicar de maneira adequada, cada um deve escolher então o registro mais apropriado a ser empregado em cada situação e de acordo com a finalidade. Então este registro eu escolho de acordo com a finalidade, de acordo com o local, de acordo com o público, né? De acordo com meus interlocutores, eu vou escolher qual é o melhor registro que eu vou utilizar. Assim, ao resolver as questões de uma prova, você não deve escrever como se estivesse dirigindo a um amigo da rede social. Ali numa prova, eu tenho que ser formal, eu tenho que escrever corretamente, na norma culta, com toda a formalidade que aquela prova exige. É diferente do texto que eu escrevo lá nas minhas redes sociais. Então a gente tem que entender onde estou, com quem estou falando, com que finalidade eu estou falando, para a gente escolher o registro mais adequado para aquele momento, para aquela situação. Da mesma maneira, se usar uma linguagem muito pomposa, muito rebuscada em uma conversa de família, você vai parecer esquisito, né? Então, aquele exemplo que a gente deu ali atrás, admirávamos muito as noites de inverno, ninguém fala assim em casa, vão olhar e falar assim, esse cara está maluco. Então a gente precisa saber onde está para saber como falar, tá? Então nós não somos formais o tempo todo e nem informais o tempo todo. Há de se ter um equilíbrio entre o formal e o informal, tudo bem? Norma padrão. A variedade da língua considerada a mais apropriada para o ensino e uso em situações formais é a chamada norma padrão. Então existe uma norma padrão na língua portuguesa. Esta é a variante característica da linguagem utilizada nos livros didáticos e manuais de gramática, nas revistas e nos jornais mais lidos, no noticiário de televisão e etc. Então, existe uma norma padrão e é essa que a gente utiliza principalmente aqui nos nossos livros didáticos, da nossa gramática, no nosso estudo do dia a dia. Então, a norma padrão é um conjunto de regras de como a língua deve ser utilizada em situações de mais formalidade. Então vejam bem, para isso estudamos as regras. Vou dar um exemplo claro para vocês entenderem. Eu vou pegar um pronome pessoal do caso oblíquo, me. Em sala de aula, às vezes eu preciso de um material emprestado. Eu vou e digo para o colega, me empreste a borracha. Existe uma regra da gramática que diz que eu não começo frase com pronome oblíquo. Mas, em sala de aula, numa linguagem informal, num grupo de amigos, ninguém vai dizer, empreste-me a borracha. Entendido? Então, estas regras, elas são aplicadas em situação de formalidade. Ok? Por isso que me empreste, se eu for escrever, registrar numa prova, estará errado, porque está contra a norma padrão, o que preconiza a gramática. Mas é aceito numa linguagem coloquial e informal. Tudo bem? Vamos praticar então, para a gente ficar craque nesse assunto? Atividade oral número 1, na página 125, o teste número 1 da página 129 e o em casa 1 da página 129. Eu só quero voltar um pouquinho, que o professor brinca muito com vocês em sala de aula quando vocês pedem para ir ao banheiro, né? Vira e mexe, vira um aluno assim, professor, posso ir no banheiro? Aí eu fico, posso ir no banheiro? Até o aluno falar, posso ir ao banheiro. Então, é lógico que é aceito numa linguagem coloquial, posso ir no banheiro? Mas a gente sabe que não é correto, é contra a norma padrão. O professor brinca para que a gente possa se acostumar, né, a falar sempre de maneira correta. Tudo bem, pessoal?
Muito obrigado pela atenção de vocês. Continuem estudando, fazendo as tarefas, fazendo as atividades, que em breve a gente vai estar de volta, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.